Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, querem tomar assento em nome do Senhor? Quem trouxe a sua Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 25 e o versículo 28. Livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, livro do princípio, capítulo 25, versículo 28. Quando você abre a Bíblia, eu queria louvar a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui, podendo ser edificado por esta mensagem que fora falada aos nossos corações agora esta noite, pela peça encenada. Parabéns a todos os componentes, os irmãos. Isso reflete uma triste realidade do nosso sistema hoje, porque tem tirado realmente muito tempo, principalmente das nossas famílias também, que são cristãs, tem que tomar muito cuidado com esse tempo que está sendo roubado por entretenimento. Eu queria louvar a Deus por esta peça que nos traz uma reflexão. Eu já estou com um filho de 3 anos, já estou ficando preocupado, né? Já com 3 anos já sabe o dedinho, já mexendo no celular, já sabe o pastor Samuel que escolhe. A gente tem que ficar sempre de olho, porque essa geração é muito inteligente, mas é uma geração que nós temos que estar cercando ele, educando. Eu tenho certeza que esta mensagem falou muito aos nossos corações e nós vamos sair daqui edificados, né? Parabéns, pastor Samuel, obrigado pela oportunidade, com Sônia. Um casal de pastores que estão preocupados com as famílias que estão inseridas aqui. Irmãos, não existe igrejas fortes se não houver famílias fortes. Isso não tem, né? Igrejas fortes, diga comigo, igreja forte, família forte. Diga mais uma vez, igreja forte, família forte. Não tem uma coisa, não existe uma coisa sem a outra. Porque a família é a célula máter da sociedade, a instituição divina, desde o Jardim do Éden. E eu queria trazer uma reflexão para os irmãos, que está em Gênesis capítulo 25, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: a história de uma família que fora dividida, que não havia essa tecnologia de hoje, mas os problemas sempre são os mesmos. A falta de diálogo, a falta de um ensino, de uma instrução. Vamos ver aqui, capítulo 25, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Eu vou ler mais uma vez. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui um texto conhecido pela igreja, de uma família. Como eu falei para os irmãos, nós estamos no século XXI, a era da informação, do conhecimento, da tecnologia. Mas os problemas dentro da família sempre são os mesmos. Mesmo quando muda povos, culturas, tempos, mas sempre o problema, a causa raiz do problema de uma família que está dividida sempre é a falta de atenção do lar, é a falta de diálogo entre pais, entre filhos. Nós vamos ver isso já desde o princípio. Já lá no Jardim do Éden, quando o próprio Caim mata o seu irmão Abel, você já vê que faltou ali um certo acompanhamento de Adão e Eva com seus filhos, depois da queda. E os problemas sempre serão os mesmos, só mudam os tempos. E nós vamos ver aqui a história de uma família onde houve uma ruptura muito grande nesta família. Uma família que tinha promessas, uma família patriarcal. Você conhece a história, Isaque, filho de Abraão, com uma promessa que carregava a patriarcal, onde neles seriam benditas todas as famílias da terra, Gênesis capítulo 12, versículo 13. E Isaque cresceu levando esta promessa, levando esta próxima geração para ter esta promessa cumprida na sua posteridade. E a Bíblia diz que esta família, esse casal chamado Isaque e Rebeca, e ela era uma mulher estéril, como sabe, ela teve 2 filhos gêmeos. Você conhece a história um pouquinho antes, está escrito aqui, que teve um menino chamado Esaú e o outro chamado Jacó, e Jacó segura no calcanhar do seu irmão Esaú, quer nascer primeiro, e aquela briga. Mas é interessante que antes deles nascerem já havia esse conflito dentro do ventre. É interessante que a Bíblia diz aqui no capítulo 25, e o versículo de número 21 e 22, do 21, Rebeca era estéril e Isaque orou ao Senhor e Deus abriu a madre de Rebeca. E a Bíblia diz que Rebeca, Deus ouviu Isaque e Rebeca teve filhos, 2 filhos gêmeos. E a Bíblia diz que quando
está sendo concebido, os meninos estão crescendo no ventre e há uma briga entre eles dentro do ventre. Isso era profético, por conta de uma promessa patriarcal. E diz a Bíblia que eles lutavam dentro do ventre. E Rebeca foi se perguntar ao Senhor, foi orar ao Senhor o que estava acontecendo ali. E aí foi revelado a Rebeca pelo próprio Senhor, a Rebeca, que havia dentro do ventre dela duas nações, dois grandes povos, mas que o maior serviria o menor. Já estava profetizado, o maior serviria o menor. E a Bíblia diz que eles então cresceram e tornaram-se jovens, adolescentes, e houve aqui, parece que uma certa preferência por cada pai. E o que faltou aqui, já no começo da reflexão desse texto, parece que faltou Isaac ouvir melhor Rebeca. O homem precisa ouvir mais a esposa, precisa dialogar mais com a esposa. Quando a Bíblia diz que ela perguntou ao Senhor, ela orou ao Senhor dizendo: o que acontece no ventre? Ela foi dizer isso para Isaac, mas parece que Isaac não deu muito ouvido. E cresceram os meninos, e diz a Bíblia no versículo 28 que amava Isaac a Esaú, mas porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Irmãos, pais que estão aqui, cuidado com as preferências entre os filhos, cuidado, isso é perigoso. Aconteceu uma preferência aqui. A Bíblia tem claro, diz que Isaac amava Esaú porque a caça era do seu gosto. Era um forte, valente, caçava-se, era um menino forte, valente, que ia para o campo, não tinha hora para voltar, caçador, era o troféu do seu pai. E Isaac gostava daquilo. Isaac amava Esaú porque a caça era do seu gosto. E diz a Bíblia que Rebeca amava a Jacó. Veja as preferências entre esses pais. Um preferia um, o outro preferia o outro. A guerra conflitante já entre os pais, as preferências que havia já dentro desta família, e você vai ver que lá na frente isso vai estragar esses dois irmãos. Isso vai acabar com a relação desses dois irmãos. Não fora Deus, depois de muitos anos, reatar esta família novamente, os dois irmãos novamente, a uma comunhão. E é interessante que esta preferência prejudicou a vida dos dois irmãos. Então, Isaac não deu ouvidos a Rebeca, porque se desse ouvido, ele saberia, ele já dialogava com os seus filhos e com ela, ele já dialogava com ela e dizia assim: olha, o que foi que Deus falou com você? Olha, vai ser duas nações, dois reinos fortes, e o menor servirá o maior. Pronto, então vamos orar para que Deus conclua este plano de qualquer maneira. Não precisava a Rebeca fazer do jeito dela, não precisava a Rebeca enganar o pai e falar para o filho enganar o pai, porque já estava profetizado, porque já havia uma promessa que o menor serviria ao maior. Quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que Ele fala. Glória a Deus. Se Deus falou com a sua família, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Não precisa você colocar sua mão para fazer do seu jeito. Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Cuidado, mãe, com as preferências. Cuidado, pai, com a sua preferência dentro de casa. Pode até haver algo no seu coração, mas como Maria, guarde tudo no seu coração e não demonstre. Porque Deus vai concluir na hora certa o plano certo. Louvado seja o nome de Jesus. E é interessante, irmãos, que esta preferência prejudicou a família. Jacó foi tão prejudicado com isso, que quando ele está velho, lá já no livro Gênesis capítulo 48, do 8 a 22, quando ele vai abençoar os filhos de José, ele se lembra disso, que ele foi prejudicado por essa preferência. Ele vai abençoar os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés o primogênito, Efraim o segundo. E ele coloca a mão nos dois assim, na cabeça dos dois, para abençoar com a mão direita o primogênito e com a esquerda o menor. Mas de repente ele inverte as mãos e José repete: não, pai, não é assim, porque o maior é Manassés, o primogênito, tem que ser desta maneira. Ele falou: não, porque você também vão ser fortes, vão ser dois povos também, vão ser grandes, mas novamente o menor servirá o maior. Jacó se lembrou de que ele foi prejudicado por conta daquela preferência. Se você analisar o texto também, em Gênesis 37, versículo 4, a Bíblia diz também que os irmãos de José notavam que José amava mais a José, que Jacó amava mais a José, e que aborrecia os outros filhos, e eles não podiam falar com José pacificamente, porque era notório aos 11 irmãos que Jacó amava mais a José do que os outros 11. Cuidado com isso. Isso pode prejudicar a sua família.
E Deus está falando conosco aqui essa noite. Todos os seus filhos são heranças do Senhor. Ainda que sejam diferentes dos planos, mas os dois, os três, têm que ser abençoados de qualquer maneira, porque é uma promessa que você carrega diante de Deus. Adore ao Senhor. Há uma promessa que você carrega diante de Deus. Cuidado. E faltou diálogo. É interessante que, por que eu digo que faltou diálogo, voltando ao texto, entre Isaac, Rebeca e os dois meninos? Porque como Isaac gostava de amava a Esaú, Esaú era menino do campo, moço do campo, guerreiro, mas não pense você que ele estava só lá no campo caçando, porque lá na frente ele vai se casar com mulheres etéreas, mulheres estrangeiras. Isso nos leva a crer que quando ele ia caçar ao campo, ao mundo, que simboliza o mundo, ele estava de olho nas mulheres estrangeiras. Se você não ficar de olho e não cercar, você vai ficar sem saber, desapercebido, e lá na frente vai ter consequência. Lá na frente Esaú vai casar com mulheres estrangeiras. Ele não estava só caçando, ele estava enganando seus pais também. Enquanto ele caçava, ele ia lá ver as mulheres etéreas, espiar as mulheres etéreas estrangeiras, já estava se namorando por elas e os pais não estavam percebendo. Olha que interessante. E Jacó era varão simples e ficava com a sua mãe ali apacentando as ovelhas, andando com tendas. E é interessante que faltou diálogo. Por que faltou diálogo entre esse casal e esses filhos? Porque para Jacó entendeu muito bem qual era o que era o direito de uma primogenitura. O primogênito, ele tinha porção dobrada. Esaú nasceu primeiro, tinha uma promessa, que era a promessa dos primogênitos. Toda a porção era dobrada, tudo era mais abençoado, mais próspero, e ele sabia disso. Esaú não se inteirou muito sobre esta promessa, sobre a sua primogenitura, até porque na cultura da época, esta primogenitura também era negociada por outros povos. Outros povos também já negociavam as suas primogênituras por somas muito altas, por valores muito altos. A primogenitura já era direito também de negócio na época, mas era direito de negócio para a época, para os povos do Oriente, não para um povo judeu, a um povo separado que Deus chamou para não negociar, não barganhar uma promessa que havia sobre Abraão, Isaac e Jacó. O que irritou Deus foi que Esaú vendeu a sua primogenitura, pastor, por muito pouco. Ele não negociou muito, ele não argumentou muito. Quando chegou cansado no campo, que seu irmão Jacó fala: toma aqui esse guisado para você comer, eu estou cansado, mas vende a sua primogenitura para mim. Para que me serve? Esaú falou: para que me serve essa primogenitura? Se eu estou cansado, porque Esaú só queria satisfazer o seu ventre. Ele não estava a par de uma primogenitura. O que significava isso? O que havia da promessa de Abraão. Ele não procurou saber, e nem tampouco Isaac procurou explicar isso para ele, porque achava bonito ele ser um varão de caça, um herói. Na cultura da época ele era um herói, era cobiçado pelas mulheres, era elitizado, era um moço que era invejado por muitos. Mas Isaac não procurou falar para ele, colocar na tábua do seu coração o que significava realmente uma primogenitura. Já diferente de Jacó. Jacó sabia muito bem o que era isso, porque parece que Rebeca foi mais atenta com isso, a mãe foi mais atenta com isso, o pai foi mais negligente e a mãe foi mais atenta com isso. Uma inversão de valores, porque a Bíblia diz que o sacerdote do lar é o homem, não é a mulher. O governo da casa é do homem, não é da mulher. Lembra do patriarca Jó, capítulo 1? Quem levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pelo filho era Jó, não era a mãe. Era Jó que se levantava de madrugada, era Jó que orava ao Senhor, oferecia os sacrifícios porque ele dizia no seu coração: porventura pecaram os meus filhos no seu coração e blasfemaram contra Deus, então vou oferecer sacrifícios para aplacar a ira do Senhor contra os meus filhos. Cuidado, pai, você que é o sacerdote do seu lar. É com você que Deus vai cobrar o dia de amanhã, e no dia do tribunal de Cristo Ele vai cobrar de você, louvado seja Deus. Quando Adão peca contra o Senhor, diz a Bíblia, você conhece a história da mulher, peca primeiro, é enganada pela serpente, dá para o homem come. A primeira atitude de Deus, quem que Deus foi procurar? O homem ou a mulher? Quem que foi, irmãos? Adão. Adão, onde você está? Adão, o que aconteceu? Veja que você vai ser responsabilidade diante de Deus, responsável diante
nós, varões, vamos ser cobrados mais fortemente diante de Deus. Mas Deus vai te dar graça, em nome de Jesus. Você pai, você vai ensinar o filho no caminho que deve andar. O sacerdócio está sobre você, o sacerdócio está sobre você. Eu sei que todos somos sacerdócios real, somos nação adquirida, como 1 Pedro 2,9 diz, somos um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a responsabilidade do ensinamento do lar cristão, do ensinamento da palavra de Deus, é do pai. É você que ele vai cobrar. Não deixe para a esposa, porque você não pode ser passivo. Rebeca foi mais atenta e ensinou tudo para Jacó. Jacó sabia de tudo, da primogenitura, sabia que aquilo havia uma vez. Pelo menos Jacó pensava no futuro real. Esaú não. Esaú só queria satisfazer o ventre e dar uma de herói, um caçador como Nimrod, que foi poderoso em caça. Segundo conta alguns historiadores, ele se espelha em Nimrod, que foi caçador poderoso diante do Senhor. Mas foi um homem profano que implantou a idolatria no mundo pagão da época, que construiu a Torre de Babilônia, liderou a Torre da Babilônia. Mas veja que interessante, a Bíblia diz, irmãos, que os pais não podem ser displicentes no ensinamento do Senhor. Para um judeu, o centro de ensinamento da Torá é o lar, não é a sinagoga. A sinagoga é um complemento do ensinamento para a Torá, para o menino ser chamado filho da lei, o filho da Torá. Começa-se no lar judaico o ensinamento, ou seja, a casa de um judeu ele é um centro de treinamento da Torá para o seu filho. Por isso, quando nós negligenciamos os cultos domésticos, quando nós não pegamos nos pés porque nossos filhos não lêem Bíblia, quando não pegamos no pé porque nossos filhos não vêm à escola bíblica dominical, nós estamos transferindo uma responsabilidade para a igreja cristã, que é nossa. A nossa casa tem que ser um centro de ensinamento cristão da palavra de Deus. Agora Deus vai te dar graça nesse ano, em nome de Jesus. Você vai pegar a espada do Espírito e vai ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Você vai fazer um culto doméstico, pelo menos quem sabe uma vez por semana. Eu sei que é corrido, como foi feita a fala aqui a peça. Eu sei que mas pelo menos um culto na semana no lar você vai fazer em nome do Senhor. Deus vai te abençoar com a tua casa. O seu filho não vai ser presa fácil para aquele que está no mundo, porque Deus vai nos dar graça para ensinar os nossos filhos no caminho em que se deve andar. Quando a Bíblia diz, em Provérbios 22, versículo 6, e Salomão vai dizer: instrua o menino no caminho em que deve andar, porque depois de muitos dias não se desviará dele. Sabe o que é isso? A palavra instruir é educar, e mais profundamente no hebraico quer dizer cercar. É colocar uma cerca perante o menino, e uma cerca quer dizer limite. Uma cerca denota limite, divisão de área, aonde você limite, isso é uma linguagem que usava no campo da época, onde se coloca as cercas para limitar terras. Então, o sábio Salomão está propondo um cerco para o filho, para os nossos filhos. É cercar mesmo, é deixar ele dentro de um limite das nossas asas, para que ele possa ter um purificado ensinamento da palavra de Deus. Você vai cercar o seu filho a partir de hoje. Agora, você tem que cercar o seu filho a partir de hoje. Você tem que colocar limites para ele a partir de hoje. Você tem que colocar ele dentro de um cerco que está dentro de você, da sua casa, a partir de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ensinar, instruir e cercar o filho não é jogar no caminho. A Bíblia não diz, jogue o caminho, o menino no caminho que deve andar. Joga ele na igreja. Só leva ele à escola dominical, deixa ele na porta e vai para casa. Ou então não vai com ele não, joga ele no caminho, joga ele dentro da escola dominical, joga ele dentro da igreja. Não é jogar, é ensinar, é instruir, é cercar o filho. Agora, é intimidar o filho. Como diz os ensinamentos da lei de Deuteronômio, está escrito lá, você deve ensinar a ele levantando-se, deitando-se, almoçando, andando no caminho. Fale da minha palavra, cerque ele com a minha palavra, fale da minha glória, fale da minha palavra. Ensina o menino no caminho que deve andar, cerca ele, coloca debaixo de um limite, porque quando ele crescer não se desviará dele, vai se livrar e não vai se desviar dele. Agora, Senhor, eu estou sentindo que Deus vai fazer nós cercar os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Cercar o menino, colocar um limite, colocar dentro da sua cerca. Como uma ovelha que não pode pular a cerca,
você vai cercá-lo, ensina o menino no caminho que deve andar. E o ensinar aqui também no sentido de educar o filho aqui, não é só ensinar a palavra, é ensinar uma profissão, é ensinar a ser honesto, é ensinar a ser educado. Quando Salomão está dizendo aqui é muito mais profundo do que nós estamos entendendo muitas vezes. Não é só ensinar a palavra, porque todo judeu, ele tinha que ser ensinado pelo pai a ter uma profissão, a ser honesto, a ser trabalhador. Jesus seguiu a profissão do pai, era carpinteiro. Então veja que nem sempre o filho vai ser o que o pai quer ser. A minha mãe queria que eu fosse advogado. Filho, eu vou ser advogado. Eu não quero ser advogado. Eu gosto de calma. Eu gosto de não ter engenharia que eu não tive condição, de administração, mas eu não gosto de direito. É um direito meu não gostar de direito, falei para ela. Mas nem por isso eu deixei de estudar uma outra coisa. Mas muitas vezes os filhos seguem os caminhos do pai. Isso é bom. O filho do pastor ser um pastor, glória a Deus, né? Samuel, glória a Deus, é verdade. Já é mais fácil, meio caminho andar, porque o pai está lhe ensinando, ele está vendo a postura do pai ser pastor em casa, a mãe, mulher de pastor, a esposa se espelhar e ver como que se porta uma esposa de uma obreira, e assim vai. Nós temos que cercar os nossos filhos dos melhores exemplos, investir nos melhores exemplos, investir nas melhores coisas mesmo, mas cercar debaixo das nossas asas, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que o judeu aprendia uma profissão, tanto na sinagoga como em casa. Era ensinado a Torá para ir na sinagoga e em casa. Faltou isso para Esaú e para Jacó. Rebeca de um lado ensinando Jacó, porque preferia Jacó, e Esaú e Isaac meio que displicente, acreditando que Esaú estava caçando, estava de olho também nas Etéias, mulheres estrangeiras, um não dava ouvido para o outro, preferia um, o outro preferia o outro, e o lar foi sendo destruído, e Satanás foi entrando e foi tragando aquele lar, até que aconteceu uma grande tragédia. Isso é perigoso, irmãos, temos que tomar muito cuidado, ensinar, as consequências podem ser muito fortes, ao ponto que você conhece a história. Rebeca engana quando Isaac já está envelhecido e não consegue enxergar. Você conhece a história. Ele ia abençoar o primogênito Esaú com a bênção da primogenitura e abençoar. E quando ele fala para Esaú fazer um guisado, vai no campo, você é caçador, traz um bom guisado que eu vou te abençoar. A mãe ouve, ela quer intervir no plano de Deus, que já foi profetizado para ela, esqueceu-se da promessa que o maior seria o menor. Irmãos, de qualquer maneira, Jacó ia ser um dos pais das 12 tribos, ia ser o pai das 12 tribos. Quando Deus fala, ele sabe como fazer, fica tranquilo. Não coloca a tua mão onde Deus coloca as mãos dele. Se você colocar suas mãos, Deus tira dele. Mas se você deixar as mãos de Deus, Deus vai cumprir os seus filhos aqui no atrás. O teu papel é só ensinar o caminho em que deve andar. Dorme. Deus vai dar um futuro brilhante para o teu filho. Deus vai fazer coisas grandes para os teus filhos. Não precisa você colocar as mãos com as suas preferências. Passa a mão na cabeça por causa da sua preferência. Deus vai tratar com o que tiver que tratar. Deus vai abençoar quem tiver que abençoar. E o nome dele tem que ser glorificado e exaltado. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado. Não precisa forçar. Não precisa, não. É só cumprir aquilo que Deus falou. Só ensinar o menino no caminho que deve andar. E a Bíblia diz que a tragédia houve. Você sabe a história. Jacó foi, se vestiu como Esaú, falou que era Esaú, enganou seu pai, recebeu a bênção. Naquela época, na cultura oriental, era muito forte. Se abençoou, já está abençoado. Não poderia revogar, não poderia voltar atrás, porque isso é princípio espiritual. Esaú chegou depois, tentando se arrepender, não conseguiu. A bênção já estava sobre Jacó. O que aconteceu? Esaú soube disso. Esaú soube que Jacó tomou a sua bênção, em outra linguagem, e disse que eu vou matar o meu irmão Jacó. Olha a tragédia dentro da família. Um filho ameaçando o outro. O que Rebeca vai dizer para Isaac? Foge para Padã Arã. Vai para o deserto de Padã Arã, lá nos seus tios de Labão. Se fica lá alguns dias, até que a ira de Esaú passe, e ele para, a ira dele passa e você retorne para sua casa, irmãos. Capítulo 27, versículo 44, foi dito isso. Rebeca e Isaac falaram para Jacó: vai até Padã Arã, se esconde lá por alguns dias, depois que aplacar a ira de Esaú, você volta. Sabe o que aconteceu? Nunca mais Rebeca viu Jacó novamente. Nunca mais. Ela achou que era só alguns dias. Vamos pegar o problema, né, pastor, e vamos
ficando ciumento a outras pessoas. Não estou aguentando mais meu filho, vamos mandar para casa da tia lá, não sei aonde. Vai para casa da sua avó, fica um tempo lá, quem sabe você melhora, porque comigo não tem mais jeito. É debaixo do teu cerco, é debaixo das tuas asas. A responsabilidade é sua. Não transfira a responsabilidade de quem não é. Deus te dará graça para você instruir o menino no caminho que deve andar. Deus te dará graça para você saber administrar conflitos com sabedoria do Espírito Santo. Não transfira responsabilidade para quem não deve. Os avós já criou você, já criou. Os avós já fizeram tanta. Agora é com você. Mano, vai lá, fica uns dias lá. Nunca mais Rebeca viu Jacó novamente. Olha a tragédia de um filho. 20 anos ficou lá, quando voltou não se encontrou mais, a Rebeca morreu, ele não viu mais a sua mãe não viu mais ele, por conta de negligências, displicências e preferências. A consequência é o que aconteceu aqui na peça, é muito grave. Pode ser tarde demais, mas você está aqui e o Senhor vai quebrar todo o laço em nome de Jesus Cristo essa noite na tua família. Deus vai quebrar todo o laço que Satanás está armando. Satanás está dando um cerco para vocês, vai dizer: eu já tenho um cerco para minha casa, está aqui, ó, já tenho um cerco, a palavra de Deus, o sangue de Jesus na minha vida, nos umbrais da minha casa, nos umbrais da minha porta. Satanás não vai cercar aqui, ainda que ele vai estudar, ainda que ele vai ter uma vida secular, mas ele está cercado debaixo das minhas asas. Nunca mais ele vai se esquecer das tuas leis, ó Senhor, porque enquanto eu tiver fome de vida, eu vou investir no meu filho, eu vou investir na minha casa, vou investir no ensino da palavra, e ele vai ter a promessa cumprida em nome de Jesus Cristo. Você vê, meus irmãos, aqui essa noite, cuidado. Veja que não havia tecnologia, mas não havia diálogo da mesma forma, porque os problemas da família são os mesmos, só mudam os nomes. Satanás com seus ardis se transporta de tempo em tempo com seus ardis, só mudando nomes, só colocando tropeços de maneiras diferentes, mas os problemas da família são os mesmos. Mas o sangue de Jesus tem poder. E eu tenho certeza que o seu filho vai ser uma bênção do Senhor, que você não vai deixar Satanás tragar a sua família. Como essa peça foi ensinada, que peça maravilhosa. Você vai ter o exemplo que você teve aqui, e vai ter tempo para conversar com seu filho. Lembra da mesa que estava posta ali? Os filhos, eu me lembro na década de 1980, com 41 anos. Meu pai não era nem cristão, mas quando era hora de almoço, pastor, de janta, tinha que estar todo mundo na mesa. Desliga a televisão agora. Sem televisão. Mesmo que ele não fazia uma oração, porque não era cristão, mas tinha que estar na mesa todo mundo ali. Tinha que comer todo mundo ali. Desliga tudo e vamos comer na mesa. Sabe o que significa mesa? Mesa significa comunhão e banquete. Volta a sua mesa de novo, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim, Jesus falando para a igreja morna que estava ali em Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa e cearei com você e você comigo. Quando fala de ceia, fala de comunhão, fala de mesa, a mesa posta do domingo, dia do Senhor, todos almoçando em redor da mesa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, todos jantando em redor. Você trabalha o dia todo, você não trabalha, mas chega a mesa diante de Deus, comunhão, uma oração, dando graças ao pão, o nome do Senhor vai ser glorificado. A criança vai ser impactada pelo teu exemplo, pela tua palavra, você vai colocar um cheiro na tua casa e o nome dele vai ser glorificado. Posso fazer uma oração, pastor? Posso ficar? Vamos fazer uma oração? Glória ao Senhor. Ministério do Belém, eu vou professar. Ministério forte, porque famílias são fortes, em nome de Jesus. E vai continuar sendo fortes. Por isso que a Assembleia de Deus, graças a Deus, outras denominações também, os sérios, mas crescendo, estão crescendo, existem as dificuldades, mas ainda tem famílias fortes. Por isso que a igreja cresce sadia. Louvado seja. Pais não são negligentes, pais investem nos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, pastor, vou dar um exemplo aqui de onde eu cresci, lá no pastor Piquimbu. E eu me lembro que eu era da mocidade com o pastor Arthur, que é o filho dele lá em Tinga. E uma vez, ele estava na escola dominical conosco, que o Arthur estava conversando. E o pastor Piquimbu saiu do púlpito e foi lá, na sala que ele estava. E chamou a atenção do Arthur. Aquilo me marcou. O pai preocupado com o ensinamento do filho. Tem que ler Bíblia.
tem que decorar a palavra, tem que comer a palavra de Deus, tem que crescer. E graças a Deus, o pastor Antônio é um menino preparado, é um moço preparado até hoje, casou, é um moço cheio do Espírito Santo, sabedoria, tem a Bíblia que vai saltear na cabeça, porque foi ensinado isso. Você tem este papel para ensinar o seu filho, em nome do Senhor. Eu cresci com muitos exemplos, muitos pastores, né? Pastores que faziam isso, que pegavam no pé mesmo, pegavam no pé. Eu sei que era uma época mais rígida, mais radical na época, mas vamos entender um pouco, irmãos. Alguns dos nossos pais tinham uma certa razão. Por espírito de revelação, eles tinham algumas razões para falar o que eles falavam na época. A televisão é do diabo, é a imagem da besta. Eu sei que não é a imagem da besta, mas é quase ela. Na época, era quase lá. Quantas pessoas se perderam por conta de um programa de televisão, de entretenimento? Está aí, assim, de Bíblia. Pessoas passam madrugada assistindo filmes, mas não tem coragem de orar 30 minutos de madrugada para orar ao Senhor. Quantas pessoas se perderam hoje na internet, a era da informação, o WhatsApp, o Facebook? Tem tanta coisa que nos tira. Então, os nossos pais estão avisando hoje, nossos pastores, cuidado. Parece ser chato, mas lá na frente vai ter as consequências. Vai ter muitas famílias que não têm ouvido a voz do Senhor. Daqui 30, 20, 30, você vai ver como vai estar, e algumas pessoas instruídas por causa dessas coisas. Não que é pecado, mas tem que saber instruir, saber utilizar. Precisamos tomar cuidado, vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor. Nossa igreja é uma igreja forte em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Pegue na mão da sua família que está aí. Posso, pastor? Isso, a família. Pegue na mão da sua família, o seu filho que está ao lado, em nome do Senhor, se você quiser. Isso, a chegar. Nós vamos fazer uma oração para entregar para o pastor, para fazer as considerações finais. É o que Deus colocou no meu coração aqui essa noite. E eu me sinto já preocupado também com a minha geração, porque o pentecostalismo, a promessa pentecostal é para nós, os nossos filhos. Joel 2,28: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Promessa pentecostal, família pentecostal, é nós, é os nossos filhos que profetizarão. Adora a Deus. Famílias de profetas, adora a Deus. Famílias de profetas. O Pentecostes traz, sempre Deus vai trazer um plano primeiro para a família. Louvado seja o nome. Calvário, como Paulo falou, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu profetizo que o teu filho vai ser um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor, vai ser um pastor, um doutor, um professor de escola bíblica dominical, não vai se perder no caminho, ainda que tenha uma vida secular, ainda que ele seja engenheiro, seja médico, ainda que seja um administrador, um executivo, mas ele não vai se esquecer da palavra, ele não vai se esquecer da priorização do reino, ele vai se lembrar do reino de Deus, ele vai priorizar o reino, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Oremos. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está uma família forte, Senhor, aqui está uma família forte, famílias fortes, uma igreja fortalecida no teu Espírito, porque a palavra vai ser priorizada no seio de cada família, a mesa vai ser posta, a comunhão, os planos vão ser concretizados mediante a sua palavra e o seu Espírito. Senhor, que a família que está reunida aqui, meu Deus, não seja desfeita, que não falte a comunhão, que não falte o ensinamento da sua palavra, que não falte, meu Deus, um cerco no nosso lar, que não falte a instrução bíblica, que não falte um culto doméstico, que não falte, meu Deus, a comunhão, menos entretenimento e mais entendimento da sua palavra. Abençoa as famílias, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, como profeta desta noite, eu oro para que o Senhor desfaça todo laço satânico que está tentando contra esse casal, contra os filhos desse casal. Meu Deus, repreenda, meu Deus, desperta-nos, meu Deus, para o ensinamento da sua palavra, para trazermos os nossos filhos na escola bíblica dominical, para, meu Deus, adorarmos até a eles como nossos filhos nos cultos, meu Deus, durante a semana, nos cultos, nos domingos. Meu Deus, abençoa os teus filhos, abençoa cada família. Obrigado, Senhor. Eu sei que igreja forte tem família forte, fortalecida no teu Espírito. Meu Deus, quebra por terra, caia por terra toda a preferência neste lar, que não haja preferências. Meu Deus, abençoa os teus filhos, todos eles são heranças do Senhor, seja um menino, uma menina, um moço, uma moça, são heranças do Senhor. Todos vão estar
abençoa, Senhor, que esse pai, ele seja incumbido, meu Deus, uma responsabilidade de que ele é sacerdócio do lar, é ele que vai acordar de madrugada, é ele que vai falar, que vai ter um culto doméstico na sua casa, é ele que vai impor as regras, meu Deus, abençoa os teus filhos, dá graça aos pais, dá graça às mães que estão aqui também, aos filhos, meu Deus, que estejam ao redor da mesa do Senhor, ao redor da mesa do lar, da mesa do Senhor, porque eu sei, meu Deus, que o teu nome vai ser glorificado, e assim as famílias vão marchar para o céu. Nós queremos fazer a tua obra, mas ter a nossa família também nos céus, meu Deus. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, Deus, é a oração que eu te peço e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor.